E aí galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia, e nessa aula a gente vai estudar as funções do sangue. Então lembrando que a gente está vindo aí de uma sequência de aulas, conversando, estudando e aprendendo sobre o sistema circulatório. E não tem como a gente falar de sistema circulatório sem falar do sangue, né? Então, para começar a estudar o sangue, vamos primeiro ver as funções, né, que o sangue, que esse tecido maravilhoso tem. Então vem comigo. Quando a gente fala de funções do sangue, pessoal, a primeira função que tem que estar muito claro na nossa cabeça é a função de transporte, tá, pessoal? O sangue, ele transporta inúmeras coisas para o nosso corpo e pelo nosso corpo, tá? Então a função de transporte, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, o que ele transporta, né? Vou começar então pelo transporte de nutrientes, tá, pessoal? Nutrientes. Como assim, professor, nutrientes? Pessoal, lembra lá no sistema digestório que os alimentos que a gente ingere, eles passam por digestão, ou seja, eles ficam cada vez menor ao ponto de ser absorvido, né, pelo sistema digestório e caindo em capilares, né, na nossa corrente sanguínea, né? Então, pessoal, olha só, os nutrientes, tá, que estão contidos nos alimentos que a gente come, eles são transportados pelo sangue, tá? Pelo sistema circulatório, beleza? Imaginando sempre o sistema circulatório como sendo ruas, rodovias, pistas que interligam todos os sistemas do nosso corpo, tá? Então, pessoal, além de transporte de nutrientes, o sangue também é responsável pelo transporte de gases, tá? De gases, pessoal. Quando eu falo de gases, quem que vocês têm que lembrar principalmente? Oxigênio e CO2, tá? E aí, pessoal, quando eu falo transporte de gases, já deve vir à mente de vocês o sistema circulatório com a hematose, né? Então, lá na hematose, nas trocas gasosas que ocorrem no nosso alvéolo pulmonar, tá? Ou seja, o oxigênio atmosférico a gente incorpora, né, na nossa corrente sanguínea, e o CO2 que está na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue venoso, a gente joga ele para fora porque ele é tóxico pra gente, tá? Então esses gases eles vão circular pelo nosso corpo, beleza? O oxigênio necessário para as células, para gerar energia, e o CO2 tem que circular pelo nosso corpo até chegar nos alvéolos pulmonares para ir embora. E essa circulação se deve pelo sangue, beleza? Transporte de gases. Massa, né? Continua aqui comigo. Além de transportar nutrientes e gases, pessoal, o sangue, ele também transporta excretas metabólicas, tá, pessoal? Excretas, beleza? Excretas metabólicas, que a gente chama também de metabólitos, tá, pessoal? Metabólitos, tá? Então vamos entender isso aqui, pessoal. Olha só, excretas são lixos do nosso metabolismo celular. Jaguar, o que é metabolismo celular? Metabolismo são conjuntos de reações químicas, muitas e muitas reações químicas que as nossas células fazem, pessoal. E o conjunto de todas essas reações químicas a gente chama de metabolismo. Olha só que bonitinho. Metabolismo, tá? Então, o metabolismo celular são os conjuntos de reações químicas que ocorrem dentro de quem? Das nossas células, beleza? Só que existem alguns lixos, alguns produtos, alguns metabólitos que são tóxicos, né? Que são excretas. Excretas a gente tem que eliminar, tem que jogar fora. E quem que vai eliminar esses lixos, né? Metabólitos, esses excretas? Quem que vai eliminar isso? Aí, pessoal, entra o sistema urinário, entra o rim, vocês vão entender melhor esse processo na nossa aula de sistema urinário. Só que olha só, essas excretas, esses metabólitos precisam chegar até os rins para serem filtrados e serem eliminados na urina. Quem que vai levar essas excretas até o rim? O sangue, beleza? Então, o maior exemplo de excreta é a ureia, né? A nossa principal excreta nitrogenada, a ureia. Então, um exemplo, né, pessoal, de excretas nitrogenadas é a ureia, beleza? A ureia é um exemplo, tá? Além de transportar excretas, né, metabólitos, o sangue também transporta hormônios, tá? Hormônios. Vamos anotar isso. Transporte também de hormônios. Hormônios, pessoal, são mensageiros químicos. São moléculas químicas
que levam uma mensagem, tá? Uma mensagem para um órgão, para uma região do corpo específica, beleza? Mensageiros químicos. Quer exemplos de hormônios? A testosterona, né? Que é um hormônio que está em maior quantidade nos homens, o estrógeno e a progesterona, né? Que são hormônios que estão em maior quantidade nas mulheres, regulando, mandando mensagens ali no processo do ciclo menstrual das mulheres. Então isso são hormônios. E quem carrega os hormônios, quem faz o transporte dos hormônios? O sangue, pessoal. Olha só que bacana. Por exemplo, tem hormônios que a gente gera aqui no nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo, tá? Em glândulas que a gente tem na cabeça. E esses hormônios, por exemplo, no ciclo menstrual das mulheres, esses hormônios têm que atuar no útero das mulheres, que fica aqui na região do abdômen embaixo. Como que um hormônio vai sair daqui de cima e chegar até o útero das mulheres para regular o ciclo menstrual? Por causa do sangue do sistema circulatório. É ou não é muito interessante essa função de transporte do sangue? Vem comigo, ó. Além disso, pessoal, o sangue também tem função de defesa, tá? Ele atua, então, na defesa do nosso corpo, beleza? Na defesa do corpo. Então, ele está envolvido com o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. Por quê? Porque, pessoal, quando a gente for estudar a composição do sangue, vocês vão ver que tem células de defesa que ficam transitando no sangue para lá e para cá para poder destruir, tá, patógenos, vírus, bactérias, fungos que tentam contra a nossa saúde, a nossa homeostase, tá? O nosso equilíbrio dinâmico do nosso corpo, beleza? A gente tem que manter um equilíbrio, tá? Mesmo que esse equilíbrio varie às vezes, né? O que torna ele um equilíbrio dinâmico, esse equilíbrio ele tem que existir. Isso é a homeostase. E vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, patógenos, eles tentam contra a nossa saúde. E aí que entra a nossa defesa. E o sangue está envolvido por ter várias células de defesa, tá? Vários glóbulos brancos, tá? Mas a gente vai ver, conhecer rapidinho cada um deles na próxima aula. Na realidade, na sua prova não vai cair glóbulo branco, tá? Vai cair leucócito. Mas relaxa, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Então, continuando, olha só. Além da defesa do corpo, né? O sangue também atua na manutenção da nossa temperatura. A manutenção da nossa temperatura. Eu vou abreviar, tá, pessoal? Temperatura eu vou escrever só temp, beleza? Temperatura, temp. Então, a manutenção da nossa temperatura. E além disso, né, o sangue também está envolvido com o controle osmótico, né? Com a manutenção do controle do equilíbrio osmótico, tá? Mas como assim, né, equilíbrio osmótico? Não sei se vocês lembram, pessoal, mas a osmose, né, ela é o processo de transporte de água, né? Da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, né? Isso é a osmose, beleza? E é necessário esse controle do tanto de água que entra nas nossas células e o tanto de água que sai das nossas células, tá? Para as nossas células não estourar. Imagine só se nossas células começassem a estourar, né? Então isso seria muito danoso à nossa saúde, podendo nos levar até a morte. E quem faz esse controle do controle de água é o sangue também, né? Existe aí outros órgãos, como o rim, por exemplo, né? Que controla aí esse equilíbrio osmótico, mas o sangue também está envolvido, tá? Então falou de entrada, saída de água, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio osmótico, tá? Então, pessoal, essas são as principais funções do sangue, tá? Para você ver como o sangue é super importante para o nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço, valeu, fui!